Levítico, capítulo 19, nós vamos ver aqui a repetição de diversas e diversas leis, e que me chama bastante atenção que em dado momento, e você vai encontrar isso no Antigo Testamento, é muito comum você ver em capítulos a repetição de coisas que já foram ditas. Isso nos traz então, óbvio, uma reflexão bem imediata, que nos mostra que nós também precisamos relembrar do Evangelho, relembrar aquilo que Deus está dizendo de forma cíclica, comum, de períodos em períodos, assim por dizer. Então é muito importante você relembrar as coisas de Deus. E aqui não é diferente. Aqui então, o Senhor, de uma forma bem geral, ele chama de novo ao povo ao quê? A santidade. E essa santidade, ela vai acontecer, ela vai ser reproduzida naquele povo, uma vez que eles observem as leis não como um peso, mas como algo a se fazer por uma questão de agradar a Deus, de entender que é isto que Deus quer, e que o que Deus quer não pode ser algo penoso para a gente, e se for é porque nós é que temos que nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos desejos, enfim. Então Levítico 19, o resumo que ele nos traz é: povo, vocês precisam manter os olhos fixos na sua santidade. Você vai perceber que em alguns trechos aqui do Levítico 19, por exemplo, ali do 3 em diante, é bem comum que algumas passagens elas se remetam ali aos 10 mandamentos. É comum, porque o relembrar das coisas de Deus, imagine, né? Aqui ele faz vamos assim dizer, um resumo de tudo que ele já tinha dito, mas assim, é um resumo até pequeno, porque ele diz, olha, basicamente, retome a santidade, né? Aí fala, por exemplo, vai no versículo 9 aqui, ó, quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto, né, do seu campo, nem volte para recolher espigas. Aí coloca, não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha. Ou seja, Deus ele vai reforçando, relembrando ao povo aquilo que ele já tinha dito na lei, mas ele vai relembrando, dizendo, olha, tenha um entendimento, né? Por exemplo, versículo 20, a gente acabou de falar recentemente em reflexões. Versículo 20, se um homem tiver relações com uma mulher e essa for uma escrava prometida a outro homem, mas que não foi resgatada nem posta em liberdade, então deverá haver uma punição. Então ele vai trazendo, vai relembrando algumas questões. Então isso já nos coloca, como já citei aqui nesse vídeo, a necessidade de relembrar a palavra de Deus. Então, o que é o relembrar a palavra de Deus? Leia a Bíblia. Pode ser que alguém diga assim, olha, mas eu já li a Bíblia 10 vezes. Leia a 11ª. Leia a 12ª. Vá lendo, porque sempre você vai lendo a Bíblia, alguma coisa vem à tona, alguma coisa que você pode ter se esquecido, alguma coisa que você leu e não entendeu da primeira vez. É importante e é necessário. E aqui também, ele deixa uma parte bem especial aqui do capítulo 19, sobre pesos e medidas justos. Ou seja, o Senhor também colocava a justiça como um bom padrão para o seu povo. Por exemplo, aqui no versículo 35, não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Ou seja, não cometa fraude. Não faça algo que você está dizendo, olha, isso aqui pesa 1 quilo, eu estou colocando 800 gramas. Esse tipo de coisa, que tristemente aqui na nossa sociedade, algumas pessoas se orgulham e dizem que isso é o jeitinho brasileiro, isso não pode haver para dentro de algum cristão, né? Inclusive no versículo 36. Tenham balanças justas, pesos justos, medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês do Egito. Ou seja, Deus está dizendo, em outras palavras, o seguinte: tudo que vocês fizerem de injustiça, vocês estão fazendo diante de mim. É muito claro. Isso é um ponto que eu acredito que vira e mexe eu converso sobre isso em alguma aula ou em alguma pregação, dizendo sobre isso. Quando vocês forem cometer alguns pecados, é bem verdade que existem pecados que vocês não fariam na frente da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu irmão, do seu namorado. Você teria todo o pudor do mundo porque você não teria coragem. Mas você faz isso abertamente diante de Deus. E é isso que eu leio deste capítulo. Que você entenda que tudo que você faça, ainda que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. E isto prova o quanto você entendeu a mensagem do Evangelho. Porque se você faz diante de Deus sem o menor pudor, alguma coisa dentro de você precisa ser transformada. Inclusive, esta alguma coisa que precisa acontecer dentro de você chama-se arrependimento. E aqui o Senhor coloca isso para este povo. Se lembrem da santidade e se arrependam dos seus erros.